A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Estou com a Bíblia aberta no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Ouve atentamente esta palavra, deixa Deus falar teu coração por intermédio da palavra. Ouve do começo ao fim, inclina os teus ouvidos e abre teu coração. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Essa mulher viúva estava preocupada. Qual é dos pais que não tem contas para pagar? Todos têm. Foi o caso deste homem. Ele tinha conta para pagar. Ele pegou certo valor com o credor emprestado e ele morreu. Ele não deixou a dívida, ele deixou a conta. E quando venceu, porque conta é uma coisa, dívida é outra coisa. A conta, ela é antes do vencimento. Depois que venceu, aí vira dívida. Foi o caso deste homem, desta mulher. Aí o credor veio receber aquilo que foi emprestado, da forma como foi. E ele vendo que ela não tinha o valor, fez uma proposta para ela. E deu um prazo, ou seja, daqui 10 dias eu vou voltar. Se caso a senhora não tiver esse dinheiro para me pagar, eu vou levar os 2 filhos da senhora como preço desta dívida. Ou seja, para serem os meus escravos. E ela ficou desesperada. E é lógico que foi Deus que pôs no coração dela para lembrar do profeta Eliseu. E ela foi ter com o profeta Eliseu. Esta mulher era uma mulher de Deus. Ele também, o marido dela, era um homem de Deus. Ela mesma dá testemunho, um bom testemunho dele, como está escrito aí. Meu marido, teu servo, morreu. Ela falando para o profeta Eliseu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Olha só. O meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor, ele reverenciava a Deus. Ele respeitava a Deus. Tu sabes, tu conhecia meu marido, em outras palavras. E ela falou: é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Ele deixou uma conta, pois ele pegou um dinheiro emprestado com o credor, e como ele morreu, o credor veio receber. Eu não tenho como pagar. E ele fez uma proposta comigo e deu um prazo. Se caso eu não tiver o dinheiro, ele vai levar os meus 2 filhos como escravo, como preço da dívida. E ela estava desesperada, preocupada. Ela não queria perder seus 2 filhos. Já tinha perdido o marido já tinha partido. Imagina a situação desta mulher. Essa mulher, ela foi verdadeira e sincera. Ela não falou mal do marido dela. Pelo contrário, ela deu um bom testemunho do marido dela. O meu marido era um homem de Deus. Em outras palavras, era um homem honesto. Quem é que não tem contas? Todo tem. Quando a pessoa morre, certamente deixa uma conta. E se não paga essa conta, ela vira dívida. Alguém vai ter que pagar. Foi o caso dela. Então ela foi ter com o profeta, ela pediu a direção do profeta. E o profeta Eliseu, um homem de Deus espiritual, deu a direção para ela. No versículo 2. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Olha a forma dela falar. Tua serva, ou seja, meu marido era o teu servo, eu também sou a tua serva. Eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Mas o que é uma botija de azeite? Não é nada. Não resolvia a situação dela, humanamente falando. O azeite que ela tinha era pouco, mas ela foi humilde, ela foi verdadeira, sincera de coração. Deus tem prazer nessas pessoas. E o pouco que ela tinha estava com Deus. Aquele pouco ia se multiplicar, ficar muito. Porque o pouco com Deus é muito. Essa mulher é uma mulher de Deus. E é lógico que foi Deus que pôs no coração dela para ter com o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu deu a direção para ela. Versículo 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos,
vasilhas vazias, não poucas. Olha a direção que ele deu. Vai, pede vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas, ou seja, muitas, conforme a tua fé. Porque o milagre acontece conforme a minha fé, a tua fé. Se a minha fé, a tua fé for grande, vai acontecer coisas grandes, conforme a fé de cada um de nós. Eliseu deu a direção, deu a dica. Ela ouviu, ela creu, ela obedeceu. No versículo 4, Eliseu continuou falando com ela. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Eliseu deu a ordem para ela. Vai, depois que você pegar as vasilhas, em outras palavras, entra na sua casa, fecha a porta com você e teus filhos. E deita o teu azeite em cada vasilha daquelas. E vai colocando as que tiver cheia à parte. Eliseu já estava vendo as vasilhas cheias. É a fé. A fé traz a existência daquilo que não existe. Crer no nome do Senhor Jesus. Eliseu aqui, ele já estava vendo as vasilhas cheias. Por isso que ele falou, as que tiver cheia, vai colocando à parte. Ele tinha certeza que ia acontecer o milagre da multiplicação. Ia acontecer o milagre da multiplicação. Crer na tua vida o milagre da multiplicação. Principalmente você que está preocupado, preocupada. Crer no nome de Jesus. Deus, ele é o único que faz o milagre da multiplicação. Ele faz o extraordinário, sobrenatural acontecer na vida de todo aquele que crê. É só ouvir, crer e obedecer. Vai pela direção da palavra de Deus, vai pela direção de Deus, que Deus está falando contigo, ao teu coração. Deus é contigo, Deus é contigo. Esta mulher, ela ouviu, ela creu e ela obedeceu, como está escrito no versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Ela fez exatamente como o profeta ordenou. Pediu vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos. E é certo que foi muitas vasilhas, mas tinha que ser mais ainda. 3 tanto mais do que aquilo que ela conseguiu. Seria muito bom para ela. E ela foi e fez o que o profeta mandou fazer. E junto com os filhos dela, não foi fácil para ela sair de porta em porta pedindo vasilhas emprestadas. E ela calada, e ela só fazia o quê? Aquilo que o profeta ordenou fazer. Peça a vasilha emprestada. Ela pediu as vasilhas emprestadas, junto com os filhos dela. Entrou na casa dela, fechou a porta e começou a deitar o azeite em cada vasilha daquela. E as que estavam cheias, colocando à parte, como está escrito no versículo 6. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. O azeite parou por quê? Porque faltou vasilha. Se ela tivesse pedido 3 vezes mais do que aquela quantidade que ela pediu, certamente encheria todas aquelas vasilhas. Enquanto tinha vasilha, estava enchendo. O milagre é conforme a minha fé, a tua fé. Se a minha fé é grande, milagres grandes acontecem. Se a tua fé é grande, milagre grande acontece. Cada um de nós, conforme a fé de cada um de nós. Crer no nome do Senhor Jesus. E os nossos olhos verão o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus. Eu já vi coisas extraordinárias acontecer na vida de pessoas. Coisas extraordinárias que alegrou meu coração. Eu já ouvi acontecer. Já ouvi e já vi acontecer. Pessoas dando testemunhos, falando o que Deus fez. Pastor, eu fiz isso como o Senhor mandou fazer. E aconteceu isso, tal. Louvado seja Deus. Quando a pessoa ouve, a pessoa crê, a pessoa obedece, o milagre acontece. Conforme a minha fé, conforme a tua fé. A fé de cada um de nós. Então manifesta a tua fé em Deus, no nome do Senhor Jesus. E o milagre da multiplicação vai acontecer em todas as áreas da tua vida. Naquilo que você está necessitando, crê no nome de Jesus, o milagre da multiplicação. Se é saúde, se é paz, vida, se é na vida financeira, sentimental,
ou melhor, em todos os teus caminhos. Crer no nome de Jesus, em todas as áreas da tua vida. Louvado seja o Senhor. Toma posse da palavra de Deus. E essa mulher é uma mulher de Deus. Mulher de Deus, esta mulher. Depois que aconteceu o milagre, ela também lembrou do profeta. Ela lembrou do profeta, no versículo 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Olha só, depois que o milagre aconteceu, o milagre da multiplicação, ela foi e fez o homem de Deus, o profeta Eliseu, saber. Em outras palavras, o Senhor mandou eu fazer isso e tal e tal. Eu fiz exatamente como o Senhor mandou fazer. E o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Em outras palavras, ela também quis saber, o que é que eu faço agora? Eu vou continuar na direção que o Senhor me dá. O que é que eu faço agora? Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eita, Deus poderoso! Foi o que o profeta falou para ela. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e vivei tu e teus filhos do resto. Vive do resto. E esse resto aqui foi bênção na vida dela. Ela pôde ver o milagre da multiplicação na vida dela, na casa dela, na família dela. Algo extraordinário. Eu posso sentir no meu espírito quando aquele credor veio para receber o dinheiro, no prazo que ele marcou. E quando bateu na porta dela, ela pôde abrir a porta e com o coração alegre, com o dinheiro, com o valor que foi marcado, que foi pedido pelo credor. Quanto que é X aqui? E o credor ali virou as costas para ela e foi embora. Só isso que ele quer. Só receber aquilo que ele tem direito. Na mente dele, no pensamento dele. Foi embora, ficou ela e os 2 filhos dela. Com aquilo que sobrou. Aquilo que sobrou. E olha que não foi pouco. Não foi pouco. Porque Deus fez o milagre da multiplicação. E era para ser muito mais. Se ela tivesse pedido mais e mais e mais e mais vasilhas, vazias, certamente encheria todas aquelas vasilhas. E o milagre seria muito maior. Mas o que aconteceu foi suficiente para resolver a situação dela. O problema que ela estava enfrentando. A confusão que estava na mente dela, na alma dela. É certo que ela não estava dormindo. É certo que ela ficou muito preocupada. E ela lembrou do profeta e foi ter com o profeta. Pedir para o profeta uma direção. E ela teve a direção. E ela fez conforme o profeta ordenou, o homem de Deus ordenou. E o milagre da multiplicação aconteceu na vida dela. Na casa dela, na família dela. É certo que o coração dela sentiu muita alegria em ver os filhos dela ali e o azeite na casa dela multiplicado. Azeite naquela época era de grande valor. Até hoje, azeite tem valor. Até hoje, naquela época era mais ainda. O milagre da multiplicação. E antes de acontecer o milagre, Eliseu já pôde ver as vasilhas todas cheias. E por isso que ele falou, coloca as que estiver cheia à parte. Porque ele tinha certeza que o milagre ia acontecer. E o milagre de fato aconteceu, o milagre da multiplicação. Recebe a palavra de Deus no teu coração, crê. Faz como a Bíblia ordena você fazer. Anda no caminho de Deus, obedece a palavra de Deus. Ouve, crê e obedece. E o milagre vai acontecer na sua vida. Conforme a tua fé, é o milagre que vai acontecer na tua vida. Manifesta a tua fé em nome de Jesus. De forma extraordinária, porque o extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Os meus olhos já viram milagres extraordinários. Algo extraordinário. Já pude ver pessoas leprosas ser curadas. Já pude ver pessoas que estavam como mendigo prosperando. Pessoas desesperadas sem saber o que fazer. De repente a pessoa estava na fila dos milagres, dando testemunho. Já vi algo extraordinário. Coisas, milagres extraordinários. Da parte de Deus. Louvado seja Deus. E vou continuar vendo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Crê na palavra e recebe de todo o teu coração. Compartilhe essa mensagem. Que aonde chegar, Deus seja glorificado. E você que não se inscreveu neste canal do Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito.
Obrigado a todos que já se inscreveu. Amém? Graças a Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor.